Seu tradutor mente. A garçonete disse isso no ouvido do CEO milionário, no meio do restaurante, no meio da negociação. O contrato em alemão estava prestes a ser assinado. Tudo parecia certo, mas aquela frase mudou o rumo de tudo. Nicolas Montenegro chegou ao restaurante poucos minutos antes do horário marcado, não por ansiedade, mas por controle. Sempre gostou de estar nos lugares antes que eles se enchessem. Assim conseguia observar, entender o clima, medir as pessoas. O restaurante era sofisticado, silencioso, do tipo onde tudo parece caro demais para ser tocado sem cuidado. Para Nicolas, aquilo era apenas cenário. O que importava estava na pasta de couro que ele carregava na mão direita. Sentou-se à mesa reservada, próxima à janela. A vista mostrava a cidade em movimento, carros passando, pessoas apressadas, decisões sendo tomadas em lugares invisíveis. Ele abriu a pasta com calma. O contrato estava ali, espesso, em alemão. Um acordo que vinha sendo discutido havia meses e que poderia levar sua empresa a um novo patamar. Nicolas não falava alemão. Nunca precisou. Sempre confiou em profissionais para isso. O tradutor já estava no local. Um homem bem vestido, postura relaxada, confiança quase exagerada. Cumprimentou Nicolas com firmeza, sentou-se sem esperar convite e começou a falar antes mesmo de alguém perguntar. Comentou sobre o trânsito, sobre a cidade, sobre como os investidores eram exigentes. Nicolas ouviu em silêncio. Aquela segurança toda não o incomodava, pelo contrário, parecia sinal de competência. Eles chegam em instantes, disse o tradutor. Está tudo alinhado. Nicolas assentiu, fechou a pasta e apoiou as mãos sobre a mesa. Gostava de mesas limpas, organizadas, sem excesso de objetos. Para ele, clareza começava no espaço. Pediu apenas água. O tradutor pediu vinho. A garçonete se aproximou com passos discretos. Jovem, uniforme simples, postura correta. Serviu a água, ajeitou as taças e perguntou se desejavam algo mais. Sua voz era baixa, profissional, quase neutra. Nicolas respondeu com um aceno curto. Não havia motivo para mais. Beatriz se afastou sem pressa. Estava acostumada a ser apenas parte do ambiente. Aprendera cedo que naquele tipo de lugar, quanto menos fosse notada, melhor. Observava tudo sem parecer presente. Caminhou até outra mesa, anotou pedidos, voltou ao balcão. Os investidores chegaram logo depois. Cumprimentos formais, apertos de mão, sorrisos contidos. O alemão passou a dominar a mesa. O tradutor assumiu naturalmente o papel de intermediário, repetindo em português o que era dito em alemão. Nicolas ouviu atento, acompanhando o ritmo da conversa. Tudo parecia seguir o curso esperado. Beatriz voltou com o vinho. Serviu primeiro os convidados, depois Nicolas, por último o tradutor. Enquanto se inclinava para alcançar uma taça, ouviu palavras soltas em alemão. Nada completo, nada claro. Apenas fragmentos. Ela não reagiu. Continuou trabalhando. A conversa avançava. Falavam de prazos, entregas, compromissos. O tradutor traduzia com fluidez, usando um tom seguro, às vezes confiante demais. Nicolas fazia anotações breves. Não entendia a língua original, mas entendia negociações. Confiava naquele processo. Sempre funcionara assim. Beatriz passou novamente pela mesa, recolhendo copos vazios. Ouviu outra frase em alemão. Depois mais uma. Não eram palavras difíceis. Eram comuns, conhecidas, usadas em contextos sérios. Ela sentiu um leve incômodo, mas afastou o pensamento. Não era seu papel interpretar conversas alheias. Voltou ao balcão e organizou pratos. O restaurante estava cheio agora, mas a mesa de Nicolas permanecia em um tipo de silêncio próprio. Um silêncio de importância. Tudo ali parecia calculado, medido, sob controle.
Nicholas observava os investidores, gestos contidos, olhares atentos. Não havia hostilidade, nem entusiasmo exagerado. Era um acordo profissional, nada mais. Ele gostava disso, negócios claros, sem drama. O tradutor continuava falando, às vezes ocupando espaço demais na conversa. Interrompia, explicava, resumia. Nicholas não via problema. Aquela era a função dele: traduzir, adaptar, facilitar. Beatriz retornou para servir um prato. Enquanto posicionava os talheres, ouviu novamente o alemão. Desta vez, a frase veio inteira demais para ser ignorada. Não era algo técnico, era um tom, um peso. Ela sentiu o corpo reagir antes mesmo de pensar. Ainda assim, manteve o rosto neutro e se afastou. Ela respirou fundo atrás do balcão. Tentou se concentrar no trabalho. Não queria criar histórias na própria cabeça. Quantas vezes já não tinha entendido coisas fora de contexto? Quantas vezes já não tinha se enganado? A conversa seguia. O tradutor falava com naturalidade. Os investidores ouviam atentos. Nicholas permanecia calmo, confiante. Nada indicava problema algum. Beatriz observava de longe. Não por curiosidade, mas por hábito. Crescera em uma casa onde ouvir era importante, onde a língua alemã não era usada para trivialidades. Sempre aparecia quando algo sério precisava ser dito. Aquilo ficou gravado nela, mesmo sem perceber. Na mesa, Nicholas fechou a pasta por um instante, ouvindo atentamente um dos investidores. O tradutor traduziu rapidamente. Nicholas assentiu. Tudo parecia em ordem. Beatriz sentiu o incômodo retornar, mais forte. Ainda assim, não fez nada. Não era a hora. Talvez nunca fosse. O restaurante seguiu funcionando. Pratos iam e vinham, conversas paralelas aconteciam. Mas aquela mesa permanecia em foco invisível. Um contrato importante, pessoas importantes, decisões importantes. Nicholas não desconfiava de nada. Confiava no processo, confiava no tradutor, confiava na própria experiência. Beatriz continuava ali, quase invisível, cumprindo sua função, ouvindo fragmentos, guardando sensações, sem saber ainda que naquele mesmo lugar, em outra hora, tudo mudaria. Por enquanto, nada acontecia. E justamente por isso, tudo ainda estava por acontecer. Beatriz atravessava o salão com uma bandeja equilibrada no braço esquerdo. Pratos quentes, copos alinhados, passos contidos. Aprendera cedo a andar sem ocupar espaço. No restaurante, isso fazia diferença. Quem chamava a atenção demais acabava ouvido. E ser ouvido ali, raramente, era coisa boa. A mesa de Nicholas continuava intacta. Mesma disposição, mesmas pessoas. O tradutor falava sem parar, inclinando o corpo para a frente como quem conduz a conversa. Os investidores ouviam atentos. Nicholas mantinha a postura firme, braços apoiados na mesa, olhar direto. Parecia confortável, dono da situação. Beatriz serviu um dos pratos e se afastou. Não ficou olhando, nunca ficava. Mas, ao dar 2 passos, ouviu uma frase em alemão escapar mais alta que o normal. Não inteira, apenas o começo. O suficiente para reconhecer o tom. Ela não reagiu. Seguiu até o balcão, anotou outro pedido, voltou ao salão. O restaurante estava cheio. Risadas em algumas mesas, conversas altas em outras. Mas aquela mesa seguia isolada, como se estivesse cercada por uma bolha invisível. O tradutor ria, falava rápido, traduzia rápido. Beatriz passou novamente, agora com água. Ao se aproximar, ouviu outra frase em alemão, desta vez mais longa. O investidor falava com calma. O tom não era leve. O tradutor respondeu em português, com palavras suaves demais. Beatriz sentiu um leve aperto no peito. Parou por meio segundo, apenas o tempo de apoiar o copo corretamente na mesa. Ninguém percebeu. Ela voltou para a área de apoio.
Pegou um pano limpo. Limpou uma superfície que já estava limpa. Precisava manter as mãos ocupadas. Quando era criança, sentava no chão da cozinha, enquanto a avó mexia o café no fogão. A bisavó ficava à mesa, mãos cruzadas, olhando para a janela. Quando começavam a falar em alemão, Beatriz sabia que não era hora de brincar. Não precisava entender tudo. Bastava ouvir o jeito. A língua vinha mais dura. As frases eram curtas, os silêncios longos. No restaurante, o som era o mesmo. Beatriz voltou ao salão com outro pedido. Passou perto da mesa novamente. O tradutor interrompeu o investidor no meio da fala. Traduziu algo rápido, encurtado. Nicholas fez uma anotação breve no papel. Ela sentiu o incômodo crescer, mas seguiu andando. Uma colega de trabalho cruzou com ela no corredor. "Mesa grande hoje", comentou baixo. Beatriz assentiu. "Cliente importante?" "Parece." A colega deu de ombros e seguiu. Para ela, era só mais uma mesa exigente. Para Beatriz, já não era. Ela se aproximou de novo, agora para recolher pratos vazios. O investidor falava em alemão. Usou uma palavra que Beatriz reconhecia bem. Não era rara. Era comum em casa. Sempre aparecia quando alguém alertava sobre risco. O tradutor traduziu como se fosse apenas um detalhe técnico. Beatriz sentiu o estômago revirar. Não pensou em contrato. Não pensou em dinheiro. Pensou na avó dizendo que aquela palavra nunca vinha sozinha. Sempre carregava consequência. Ela recolheu os pratos com cuidado. Um dos investidores a observou por um instante. Beatriz manteve o rosto neutro. Não desviou o olhar. Não sorriu. Não demonstrou nada. Voltou ao balcão. O gerente passou por ela apressado. "Fica atenta naquela mesa", disse. "Não pode ter erro." "Sim", respondeu Beatriz. "Erro." A palavra ficou ecoando. Ela observou de longe. O tradutor gesticulava mais agora. Falava alto, ria. Nicholas permanecia sério, escutava. Às vezes fazia perguntas. O tradutor respondia rápido demais. Outra frase em alemão atravessou o salão. Dessa vez, Beatriz reconheceu duas palavras seguidas. O tom não combinava com o sorriso do tradutor. Ela apertou o pano nas mãos. Quando era pequena, a bisavó costumava dizer que certas coisas eram ditas em alemão, justamente para que as crianças não entendessem. Mas Beatriz entendia o suficiente. Sempre entendeu. Nunca achou isso importante. Até agora. Ela passou mais uma vez pela mesa, servindo café. O investidor falava devagar. O tradutor traduziu rápido. Nicholas assentiu. Beatriz quase tropeçou ao se afastar. Recuperou o equilíbrio antes que alguém percebesse. O coração acelerou. Não por medo de cair. Por outra coisa. Ela encostou por um instante perto da cozinha. O barulho dos pratos ajudava a disfarçar o pensamento. Não queria se meter. Não queria criar problema. Sabia como as coisas funcionavam. Gente como ela não era chamada para opinar. Mas aquilo não era opinião. O tradutor fez uma piada. Os investidores sorriram de leve. Nicholas não sorriu. Beatriz voltou ao salão. A conversa continuava. O contrato permanecia aberto sobre a mesa. Canetas alinhadas. Tudo pronto para avançar. Ela ouviu mais uma frase. Desta vez não havia dúvida. O tom era de alerta. O tradutor traduziu como se fosse formalidade. Beatriz sentiu o rosto esquentar. Olhou em volta. Ninguém parecia notar nada. Para todos ali, aquela língua era apenas ruído estrangeiro. Para ela, era aviso. Ela pensou na avó, pensou na bisavó, pensou em como nunca haviam estudado aquela língua, mas sabiam usá-la nos momentos certos. Pensou em como nunca lhe disseram que aquilo poderia servir para alguma coisa. Beatriz sentiu um peso nos ombros. Ainda não sabia o que faria. Talvez não fizesse nada, talvez estivesse enganada, talvez fosse apenas coincidência. Mas a sensação não passava. Ela permaneceu ali, servindo, limpando, ouvindo.
A língua que ninguém mais parecia ouvir continuava falando, e Beatriz continuava escutando. Beatriz parou perto da porta da cozinha quando ouviu a palavra de novo. Desta vez veio clara, inteira. Não havia dúvida. O investidor falava com cuidado, como quem mede cada sílaba. O tradutor respondeu rápido demais. Ela não precisou traduzir palavra por palavra. O sentido vinha junto. Aquilo não era detalhe técnico, era condição, era risco, era algo que, em casa, nunca passava batido. O tradutor riu. Beatriz sentiu o estômago apertar. Ela voltou ao balcão e fingiu organizar pedidos. A cabeça, porém, estava longe dali. Pela primeira vez desde que começara a trabalhar naquele restaurante, ela não conseguia ignorar o que ouvia, não porque fosse curiosidade, mas porque agora entendia o suficiente para saber que não era irrelevante. O investidor voltou a falar, usou outra palavra conhecida. Não era complicada, era comum. Sempre aparecia quando alguém falava de perda, de limite, de algo que não poderia ser revertido depois. O tradutor traduziu como se fosse flexível. Beatriz apertou os dedos contra o balcão. Ela lembrou da avó dizendo, em alemão, que certas coisas só parecem pequenas até o momento em que passam do ponto. Lembrou da bisavó batendo a mão na mesa quando alguém tentava suavizar algo sério demais. No restaurante, ninguém batia na mesa. O tradutor falava alto agora, confiante, interrompia os investidores com naturalidade. Tomava a frente da conversa. Nicholas escutava. Às vezes franzia o rosto, mas seguia atento. Beatriz passou novamente pela mesa, recolhendo guardanapos. O tradutor lançou um olhar rápido, impaciente, como se a presença dela atrapalhasse. Não disse nada. Apenas continuou falando. Ela ouviu outra frase, mais longa. Dessa vez não havia dúvida nenhuma. Aquilo definia responsabilidade, definia controle, definia quem sairia perdendo se algo desse errado. O tradutor traduziu como se fosse apenas formalidade jurídica. Beatriz sentiu o coração acelerar. Agora não era só sensação, não era só memória, era entendimento. Ela sabia que não dominava a língua, sabia que não conhecia termos técnicos, mas também sabia quando alguém estava tirando o peso de algo que não deveria ser tirado. Voltou para a cozinha com passos curtos. Encostou perto da pia. O barulho da água ajudava a esconder o silêncio dentro da cabeça. Pensou em ir embora. Pensou em pedir para trocar de setor. Pensou em fingir que não tinha ouvido nada. Pensou no emprego. Ela precisava daquele trabalho. Precisava do turno. Precisava do salário. Não podia se dar ao luxo de criar problema com cliente importante. Não podia se meter em conversa que não era dela. O gerente passou por ela. Fica atenta, disse. Eles devem pedir mais vinho. Sim, respondeu Beatriz. Ela voltou ao salão com a garrafa. Ao se aproximar, ouviu o investidor dizer algo em alemão. Agora, com o tom mais firme, não era mais sugestão, era aviso. O tradutor traduziu com um sorriso. Nicolás fez uma pergunta curta. O tradutor respondeu sem consultar os investidores. Beatriz percebeu. Aquilo não passou despercebido para ela. Ela serviu o vinho. O tradutor sequer agradeceu, apenas continuou falando. Beatriz se afastou e sentiu uma mistura de medo e indignação. Não por ela, por aquilo que estava acontecendo ali, na frente de todos, sem que ninguém percebesse. Ela começou a montar o quebra-cabeça. Não sabia detalhes, não sabia números, mas sabia que algo importante estava sendo diluído. Que uma cláusula pesada estava sendo apresentada como simples, que alguém estava conduzindo aquela conversa mais do que deveria. O tradutor, ele se movia como dono da mesa, corrigia, ajustava, cortava falas, escolhia o que traduzir e como traduzir, e fazia isso com segurança demais.
Beatriz lembrou de como, em casa, o alemão nunca era usado para enganar, era usado para alertar, para proteger, para evitar erro. Ali estava sendo usado ao contrário. Ela sentiu vontade de ir até a mesa, sentiu vontade de dizer algo. Mas a imagem do gerente, do emprego, do salário, veio junto. O medo se impôs rápido. Ela não era ninguém ali. Nicholas era o CEO. Os investidores eram estrangeiros importantes. O tradutor era o profissional contratado. Ela era só a garçonete. Quem acreditaria nela? Ela ouviu mais uma frase. Dessa vez, não precisou nem pensar. Aquilo mudava tudo. O tradutor traduziu de forma vaga, quase genérica. Beatriz sentiu um frio nas costas. Ela se afastou da mesa e foi até o fundo do salão. Encostou-se à parede por um instante, fingindo observar outra mesa. O coração batia forte. Não sabia ainda o que faria. Mas sabia que, se ficasse em silêncio, algo sério seria decidido ali, sem que a verdade estivesse inteira sobre a mesa. A conversa caminhava para um fechamento. O tradutor começou a falar de próximos passos, de assinatura, de cronograma. Beatriz respirou fundo. Ela não tinha provas, não tinha autoridade, não tinha lugar naquela conversa. Tinha apenas o que ouviu, e agora sabia exatamente o que aquilo significava. A mesa estava organizada demais, papéis alinhados, canetas posicionadas com cuidado, copos cheios outra vez. O tradutor falava como se já estivesse encerrando o assunto. O tom era de quem conduz para o final. Beatriz percebeu antes de qualquer palavra ser dita. O investidor falou em alemão, mais uma vez, sem rodeios. Não era mais alerta, era constatação. O tipo de frase que, em casa, vinha acompanhada de silêncio depois. O tradutor traduziu rápido, cortando o peso da frase pela metade. Nicholas assentiu. Aquilo foi o suficiente. Beatriz sentiu o corpo reagir antes da cabeça decidir. Um passo, depois outro. A bandeja estava leve, apenas xícaras vazias. Ela caminhou em direção à mesa como fazia tantas vezes ao dia. Nenhum gesto diferente, nenhuma pressa. O tradutor continuava falando. Ela se aproximou pelo lado de Nicholas, inclinou-se o suficiente para alcançar a mesa como quem vai recolher algo. O cheiro do café ainda estava ali. O barulho do restaurante continuava normal. Ninguém prestava atenção. Beatriz chegou perto o bastante para que apenas ele pudesse ouvir. Seu tradutor mente. Não explicou, não repetiu, não levantou a voz, não esperou resposta. Endireitou o corpo, recolheu as xícaras e se afastou. O mundo não parou. O restaurante seguiu funcionando. Alguém riu em outra mesa. Um garçom passou apressado atrás dela. Nada mudou para quem observava de fora. Mas naquela mesa, o ar ficou diferente. Nicholas não se mexeu de imediato. Não olhou para Beatriz. Não reagiu. Apenas ficou imóvel por um instante a mais do que o normal. O tradutor continuou falando sem perceber. Beatriz sentiu as pernas tremerem quando virou de costas. Caminhou até o balcão com passos contidos. As mãos estavam frias. O coração batia forte demais para o ritmo do salão. Ela sabia o que tinha acabado de fazer. Sabia também que não havia volta. O tradutor terminou a frase e sorriu. Esperava concordância. Nicholas demorou a responder. Fechou a pasta com calma. Não completamente. Apenas o suficiente para interromper o fluxo. Repete, disse ele, em português. O tradutor piscou, surpreso. Claro, respondeu, ajustando a postura. Eu estava explicando que... Repete o que ele disse, interrompeu Nicholas, apontando para o investidor. O investidor falou novamente em alemão, devagar. O tradutor traduziu. Nicholas ouviu sem anotar nada. Apenas observou. Beatriz, do balcão, acompanhava tudo. Fingiu limpar um copo. Não olhou diretamente para a mesa, mas escutava cada mudança de tom. O tradutor começou a se justificar mais do que antes. Acrescentava palavras,
ajustava frases. Nicholas ouviu em silêncio. De novo, pediu ele, agora em alemão simples, aprendido em viagens antigas. Uma palavra solta. Um teste. O investidor respondeu. O tradutor traduziu rápido demais. Nicholas levantou os olhos pela primeira vez. Não para Beatriz, para o tradutor. Vamos devagar, disse. Sem pressa. O tradutor assentiu, mas o sorriso já não era o mesmo. Passou a mão pelo colarinho, bebeu um gole de vinho, falou menos. Beatriz sentiu o peso da decisão cair sobre os ombros. Agora era esperar. Não havia mais nada que pudesse fazer. Não adiantava se arrepender. Ela se afastou para o fundo do salão quando o gerente se aproximou. "O que você falou ali?" perguntou baixo. Beatriz engoliu seco. "Nada demais", respondeu. "Só avisei sobre o café." O gerente franziu a testa, desconfiado, mas não insistiu. A mesa era importante demais para criar cena. O tradutor falava agora com mais cuidado. Os investidores trocavam olhares curtos. Nicholas fazia perguntas objetivas, uma de cada vez. Beatriz observava de longe, sentindo o tempo se esticar. Ela sabia que poderia ser demitida ainda naquela noite. Sabia que poderia ser chamada, questionada, exposta. Sabia que talvez ninguém acreditasse nela. Mesmo assim, não se arrependeu. O tradutor tentou encerrar a conversa mais de uma vez. Falou em cronograma, em assinatura. Nicholas fechou a pasta por completo. "Vamos deixar para outro dia", disse. O tradutor arregalou os olhos. "Mas está tudo certo", respondeu rápido. "É só formalidade agora." "Não", disse Nicholas seco. "Não é." O silêncio que se seguiu foi curto, mas pesado. Os investidores se entreolharam. O tradutor abriu a boca para falar e fechou de novo. Beatriz sentiu o ar ficar mais denso. Nicholas se levantou com calma. Agradeceu aos investidores, pediu desculpas pelo adiamento, disse que entraria em contato. O tradutor tentou acompanhar. Nicholas não respondeu. Beatriz recolheu a mesa depois que eles se afastaram. As mãos tremiam menos agora. O medo continuava ali, mas havia algo diferente misturado a ele. Consciência. Ela não sabia o que aconteceria depois, não sabia se seria chamada, não sabia se perderia o emprego. Sabia apenas que naquele momento tinha feito o que precisava ser feito. O restaurante voltou ao ritmo normal. Outras mesas, outros pedidos, outra noite qualquer. Mas, para Beatriz, aquela frase ainda ecoava. Curta, direta, sem volta. E tudo, a partir dali, começava a mudar. Nicholas não voltou direto para casa naquela noite. Saiu do restaurante como sempre saía de ambientes importantes, sem demonstrar pressa, sem dar explicações, sem olhar para trás. Cumprimentou os investidores com educação contida, ignorou o tradutor quando ele tentou se aproximar novamente e entrou no carro com o mesmo rosto neutro de sempre. Mas por dentro, algo não estava no lugar. O trajeto até o escritório foi feito em silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma música. Apenas o som constante do motor e o pensamento que insistia em voltar para o mesmo ponto. A voz baixa, firme, sem tremor. Seu tradutor mente. Não foi o conteúdo da frase que o incomodou mais. Foi a ausência de interesse nela. Não houve pedido. Não houve drama, não houve tentativa de convencimento, apenas um aviso, seco, preciso, como quem sabe que não será ouvido, mas fala mesmo assim. Nicholas estacionou na vaga privativa e subiu sozinho. O prédio estava quase vazio, poucas luzes acesas. O tipo de silêncio que só existe depois que decisões importantes já foram adiadas. Ele entrou na própria sala, largou o paletó na cadeira e ficou alguns segundos parado, olhando para a mesa. O contrato ainda estava ali. Ele não o abriu de imediato. Sentou, cruzou as mãos, respirou fundo. Durante anos, Nicholas confiou em duas coisas acima de tudo: números e pessoas técnicas. Sempre acreditou que o perigo vinha de emoções, não de profissionais bem treinados. E o tradutor era exatamente isso.
experiente, recomendado, seguro demais, seguro demais. A lembrança do restaurante voltou com mais nitidez agora. As perguntas simples, as respostas longas demais, a pressa em conduzir. O incômodo visível quando Nicholas pediu que uma cláusula fosse repetida. Nada gritante, nada óbvio, mas suficiente para deixar uma fissura. Ele ligou o computador e abriu o contrato. Dessa vez, não para avançar, para observar. Leu com calma. Não entendia alemão técnico, mas entendia estrutura, sequência, ritmo. E algo ali parecia desalinhado. Não no texto, na condução. Pegou o telefone. Chama o jurídico amanhã cedo, disse a assistente em tom neutro. Quero uma análise independente do contrato, discreta, sem alarde. Alguma urgência específica? Ela perguntou. Só precisão, respondeu, sem interferências. Desligou. Na manhã seguinte, chegou mais cedo do que o habitual. A empresa ainda despertava quando ele já estava sentado, revisando e-mails antigos relacionados à negociação. Nada saltava aos olhos, nenhum erro evidente. O tipo de armadilha que só funciona porque parece limpa. O jurídico entrou pouco depois. Quero que você revise isso como se não soubesse de nada, disse Nicholas, empurrando o contrato pela mesa. E quero uma tradução paralela. Técnica, linha por linha. Hoje? Perguntou o advogado. Sem pressa, respondeu Nicholas, mas sem descuido. O advogado assentiu e saiu. O dia avançou em um ritmo estranho. Nicholas participou de reuniões, assinou documentos menores, respondeu mensagens, mas o pensamento não se afastava, não do contrato, da garçonete. Ele tentou racionalizar. Disse a si mesmo que era apenas coincidência, que o cérebro humano procura padrões onde não existem, que não fazia sentido uma jovem, servindo mesas, identificar algo que passou por investidores e profissionais. E ainda assim, a inquietação permanecia. No fim da tarde, o telefone tocou. Senhor Nicholas, disse a voz do advogado, mais contida do que o normal. Ainda estamos analisando, mas há algo que preciso lhe dizer. Nicholas se endireitou na cadeira. Fala, há uma cláusula que não bate com a condução que foi feita, explicou. Nada explícito, mas o efeito prático dela é diferente do que foi apresentado verbalmente. O silêncio do outro lado da linha se alongou. Diferente como? Perguntou Nicholas. Em caso de desacordo operacional, disse o advogado, o controle decisório muda de mãos por um período determinado. Nicholas fechou os olhos por um segundo. Isso foi mencionado? Perguntou. Não da forma como está escrito, respondeu o advogado. E se for aplicada, gera prejuízo estratégico relevante. Nicholas não respondeu de imediato. Continue, disse por fim. Estamos solicitando uma segunda tradução externa, completou o advogado. Mas isso já acende um alerta. Nicholas desligou sem agradecer. Ficou parado, olhando para a cidade pela janela. As luzes começavam a se acender lá embaixo, uma a uma. Ele sentiu algo raro, não raiva. Frio. A frase voltou, agora com peso diferente. Seu tradutor mente. Não era mais um aviso solto, era um ponto de partida. Pegou o contrato novamente. Não com pressa, não com ansiedade, com método. O mesmo método que o levou até ali. Ele não sabia ainda o tamanho da armadilha. Não sabia quem estava envolvido. Não sabia até onde aquilo ia. Mas sabia de uma coisa. Alguém tentou conduzi-lo. E alguém, improvável demais para ser ignorada, viu antes. Nicholas se recostou na cadeira. 2 dias. Foi o tempo que ele deu a si mesmo. 2 dias para ter certeza, para confirmar, para entender. E enquanto isso, uma pergunta martelava, silenciosa, incômoda. Quantas vezes ele confiou em vozes altas?
e ignorou quem falava baixo. O segundo dia começou com silêncio. Nenhuma ligação dos investidores, nenhuma mensagem do tradutor, nenhuma tentativa de pressão. O tipo de calma que não tranquiliza, apenas esconde. Nicholas chegou cedo novamente, mais cedo do que qualquer outro executivo. Não por ansiedade, mas por método. Ele sabia que decisões importantes não se anunciam, se revelam aos poucos. O jurídico já estava no prédio. Recebemos a tradução externa, disse o advogado, assim que Nicholas entrou na sala. Independente, técnica, sem contato com nenhuma das partes envolvidas. E? Perguntou Nicholas, sem rodeios. O advogado abriu a pasta com cuidado. Não havia dramatização em seus gestos. Isso, por si só, era um sinal. O contrato não é ilegal, começou. É pior que isso. É engenhoso. Nicholas permaneceu em silêncio. As cláusulas estão redigidas para parecer equilíbrio, continuou o advogado. Mas, na prática, transferem poder decisório em momentos críticos. Nada imediato, nada explícito, só quando já for tarde. Isso foi dito na mesa? Perguntou Nicholas. Não, respondeu o advogado. Foi suavizado, ajustado. Algumas palavras-chave foram omitidas na tradução oral. Nicholas apoiou os cotovelos na mesa. Confirma, disse, que a tradução verbal foi diferente do texto original. O advogado assentiu. Em pontos estratégicos, sim. Nicholas fechou a pasta. Não houve explosão, nem surpresa visível, apenas confirmação. Quero tudo documentado, disse. Linha por linha. Comparativo, e quero saber há quanto tempo esse tradutor trabalha com esse grupo. Já estamos levantando isso, respondeu o advogado. Há recorrência. Essa palavra ficou suspensa no ar. Recorrência. Nicholas saiu da sala sem dizer mais nada. Caminhou pelo corredor longo da empresa, ignorando cumprimentos automáticos. A cabeça funcionava em camadas, como sempre funcionara em crises reais. Não era apenas um contrato comprometido. Era confiança manipulada. Era alguém apostando que ele não faria perguntas demais. E, principalmente, era alguém contando com o silêncio de quem não tinha voz. No início da tarde, chamou o tradutor. Quero esclarecer alguns pontos, disse ao telefone. Amanhã cedo. Aqui. A resposta veio rápida demais. Claro, Sr. Nicholas. Fico à disposição. Seguro, confortável. O mesmo tom de sempre. Nicholas desligou. Não precisava confrontar ainda. A verdade já estava clara. O próximo passo não era acusar, era observar. Enquanto isso, Beatriz seguia trabalhando. O restaurante estava cheio naquele dia. Almoço de negócios, risadas controladas, conversas importantes em tons baixos. Beatriz circulava entre as mesas como sempre. Atenta, discreta, invisível quando precisava ser. Mas por dentro, o corpo estava em alerta. Desde o dia da mesa do contrato, nada tinha acontecido. Nenhuma bronca, nenhuma chamada, nenhum aviso. O silêncio, agora, pesava. Ela se perguntava se tinha feito a coisa certa, se exagerara, se tinha interpretado errado. O medo não era do milionário, era do depois. Ela conhecia aquele tipo de lugar. Sabia como erros não são anunciados. São punidos em silêncio. Serviu cafés, recolheu pratos, evitou olhar para a mesa onde tudo tinha começado. Quando o turno terminou, saiu rápido, como sempre. Nicholas observava de longe. Não foi ao restaurante naquele dia por acaso. Sentou-se em uma mesa discreta, pediu algo simples e ficou ali, mais atento às pessoas do que ao ambiente. Viu Beatriz trabalhando, o jeito contido, o cuidado excessivo, o corpo sempre um passo atrás, como quem não quer ocupar espaço. Nada nela pedia atenção. E ainda assim, foi ela quem percebeu o que uma sala inteira não percebeu. Ele não a chamou, não acenou, não se aproximou. Ainda não. No fim do dia, voltou para o escritório com mais uma peça encaixada.
A confirmação veio no início da noite. O jurídico enviou o relatório final. Não havia mais dúvida. O tradutor tinha mentido, não em tudo, não de forma grosseira, mas o suficiente para conduzir decisões, para ganhar tempo, para criar dependência, para favorecer interesses que não eram os de Nicholas. Nicholas leu o documento inteiro sem pular uma linha. Depois, fechou o arquivo. Não sentiu alívio. Sentiu algo mais pesado. A constatação de que, se tivesse assinado naquela noite, não perceberia o erro até ser tarde demais. E que, se isso não tivesse sido interrompido, ninguém assumiria a responsabilidade. Ninguém, exceto a jovem que não tinha nada a ganhar falando. Ele encostou as costas na cadeira. 2 dias. 2 dias tinham sido suficientes para confirmar tudo. Agora havia escolhas. A primeira seria lidar com o tradutor. A segunda, mais delicada, seria decidir o que fazer com Beatriz. Não como recompensa impulsiva, não como gesto simbólico, mas como consequência real. Ele não queria criar uma história bonita, queria corrigir uma falha estrutural. Olhou para a cidade. A fraude estava comprovada. O risco contido. O controle recuperado. Mas o que mais o incomodava não era o prejuízo evitado. Era a pergunta que agora não saía da cabeça. Quantas decisões ele tomou ao longo da vida, baseadas apenas em quem falava mais alto? No dia seguinte, Beatriz foi chamada no meio do turno. Não houve explicação. Apenas um pedido discreto do gerente, em tom neutro demais para ser tranquilizador. Querem falar com você, ali fora. Ela sentiu o estômago afundar. Lavou as mãos com mais cuidado do que o normal. Ajustou o avental. Respirou fundo. Pensou em tudo que podia ter feito de errado nos últimos dias. Pensou no aviso. Pensou no silêncio que veio depois. Pensou que talvez tivesse passado do limite. Nicholas esperava do lado de fora do restaurante, encostado no carro, longe das mesas. Não usava terno, apenas uma camisa simples, mangas dobradas. Ainda assim, a postura não deixava dúvidas. Beatriz o reconheceu na hora. Parou a alguns passos de distância. "O senhor queria falar comigo?" perguntou com a voz baixa. Nicholas assentiu. "Oh, sim", respondeu. "Se você tiver alguns minutos." Ela assentiu também. Não perguntou por quê. Não pediu desculpa. Apenas ficou ali, esperando. "Quero começar dizendo uma coisa", disse ele. "Você não está em apuros." Beatriz respirou um pouco melhor, mas não relaxou. "Eu pedi uma verificação independente do contrato", continuou Nicholas. "Levou 2 dias. E confirmou o que você disse." Ela arregalou os olhos, sem saber o que responder. "O tradutor mentiu", disse ele sem rodeios. O silêncio que se seguiu foi pesado. Beatriz começou, mas parou. "Eu não tinha certeza absoluta. Só soava errado." "Era errado", afirmou Nicholas. "E não era óbvio." Ela baixou os olhos. "Eu fiquei com medo de falar", confessou. "Não achei que alguém fosse me ouvir." "Mesmo assim falou", respondeu ele. Beatriz deu de ombros desconfortável. "Eu não pensei em nada depois disso", disse. "Só pensei que se desse errado, pelo menos eu ia conseguir dormir. Se não falasse..." "Não." Nicholas ficou alguns segundos em silêncio antes de perguntar. "Como você aprendeu alemão?" Beatriz hesitou. Aquela pergunta não soava acusatória, soava curiosa. "Em casa", respondeu, "com a minha avó e com a minha bisavó." Ele a olhou com atenção. "Elas eram alemãs?" perguntou. "Descendentes", explicou Beatriz. "A minha bisavó falava quase o tempo todo. A minha avó misturava com português, mas quando era coisa séria, mudava de língua." Ela sorriu de leve, sem perceber. "Quando era problema", continuou, "quando tinha decisão difícil, quando alguém estava doente, elas falavam em alemão." "Então você cresceu ouvindo isso", disse Nicholas. "Sim", respondeu ela. "Não como estudo,
como convivência. Ela fez uma pausa. Nunca pensei que fosse útil. Sempre achei que era só coisa de casa. Nicholas sentiu algo apertar no peito. Não era emoção descontrolada. Era reconhecimento tardio. Você pediu desculpa no dia, comentou ele, por ter se metido. Beatriz assentiu. Não era meu lugar, disse. Eu sirvo mesas, não contratos. Quem te disse isso? Perguntou Nicholas. Ela ficou em silêncio. A vida, respondeu depois de alguns segundos. Nicholas respirou fundo. Sabe o que mais me incomodou nisso tudo? Disse. Não foi a tentativa de fraude, foi perceber que ninguém naquela mesa estava preparado para ouvir alguém como você. Beatriz não respondeu. Não por concordar, por não saber como. Eu voltei aqui hoje, continuou ele, porque precisava entender se o que você fez foi acaso ou caráter. Ela levantou o olhar. Não foi coragem, disse. Foi incômodo. Nicholas assentiu lentamente. É disso que quase todo mundo foge, respondeu. Ficaram em silêncio por alguns segundos. O barulho distante da cidade preenchia o espaço entre eles. Eu não quero que você se sinta em dívida, disse Nicholas por fim. Nem que isso vire uma história bonita para contar. Eu não quero isso, respondeu Beatriz rápido. Eu só fiz o que achei certo. Eu sei, disse ele. E é por isso que estou aqui. Ele foi direto. Quero te oferecer uma oportunidade, disse. Não agora, não como prêmio, mas como caminho. Ela franziu a testa. Que tipo de oportunidade? Perguntou. Uma vaga inicial na minha empresa, respondeu. Nada de cargo alto, nada simbólico, trabalho real. E junto com isso, estudos pagos, idiomas, formação. O que você escolher desenvolver? Beatriz demorou a responder. Eu não tenho faculdade, disse, nem currículo. Você tem escuta, respondeu Nicholas. E atenção, o resto se constrói. Ela respirou fundo. E se eu disser não? Perguntou. Você continua sua vida, respondeu ele, sem punição, sem cobrança, mas eu prefiro que diga sim. Beatriz olhou para o chão. Pensou na avó, pensou na bisavó, pensou em quantas vezes achou que aquilo que carregava não tinha valor nenhum. Eu aceito, disse por fim, mas não por gratidão. Nicholas sorriu de leve. É a única forma certa de aceitar, respondeu. Ela estendeu a mão. Ele apertou. Nada foi anunciado. Nada foi prometido além do possível. Quando Beatriz voltou para dentro do restaurante, o turno parecia o mesmo. As mesas iguais, os clientes indiferentes. Mas ela não era mais. E Nicholas também não. Nicholas não anunciou nada. Não chamou imprensa. Não fez comunicado interno. Não transformou o que aconteceu em exemplo corporativo. Para ele, aquilo não era vitória. Era correção de rota. O tradutor foi afastado discretamente. Nenhuma cena, nenhuma humilhação pública. Apenas um e-mail curto, contratos suspensos, acesso revogado. O tipo de saída que não rende manchete, mas encerra ciclos. Os investidores alemães aceitaram a pausa. A verificação independente mudou o tom das conversas. O contrato foi reescrito. Mais claro, mais justo. Menos confortável para quem tentava conduzir no escuro. Nicholas voltou à rotina sem alarde, mas algo nele não voltou ao lugar antigo. Nos dias seguintes, começou a observar mais, não em busca de erros, mas de silêncios. Passou a notar quem entrava e saía sem ser visto, quem falava baixo, quem era interrompido, quem pedia licença demais. Era um desconforto novo, persistente. Beatriz começou na empresa 2 semanas depois. Nada de cargo simbólico, nada de anúncio. Um posto simples, ligado à área administrativa, próximo do fluxo de documentos, onde informações passavam, onde decisões começavam pequenas. No primeiro dia, chegou cedo demais. Sentou-se na recepção alguns minutos antes do horário, mochila no colo, postura contida, olhar atento, como sempre.
Quando foi chamada, levantou rápido demais. Bom dia, disse ao entrar. Nicholas estava de pé ao lado da mesa. Bom dia, respondeu. Fique à vontade. Ela não ficou. Sentou-se apenas quando ele indicou. O corpo ainda carregava o hábito de não ocupar espaço. Isso aqui não é um favor, disse ele direto. É um começo. Você vai errar, vai aprender, e ninguém vai te poupar disso. Eu não espero ser poupada, respondeu Beatriz. Nicholas assentiu. Ótimo. Ela começou sem cerimônia. Aprendeu rápido. Não fazia perguntas desnecessárias. Observava antes de falar. Quando falava era precisa. Alguns estranharam. Quem é ela? Perguntaram. Nova, responderam. Só isso. Nicholas fez questão de não interferir. Não acompanhava de perto. Não elogiava em público. Não protegia. Observava à distância. Beatriz não queria ser exceção. Queria ser capaz. À noite estudava alemão formal, inglês técnico, conceitos que antes só ouvia de longe. Pela primeira vez, sentia que aquilo que carregava desde a infância não era um detalhe estranho, era base. Não foi fácil. Houve dias em que pensou em desistir, em que se sentiu deslocada, pequena demais para aquele ambiente, mas sempre lembrava do momento no restaurante, do silêncio depois da frase, do peso que uma voz baixa pode carregar. Nicholas também mudou sem anunciar. Passou a pedir traduções duplas, a ouvir menos apresentações prontas e mais perguntas simples, a desconfiar do excesso de segurança. Não ficou mais gentil, ficou mais atento. Certa tarde, cruzou com Beatriz no corredor. Ela carregava uma pilha de documentos concentrada demais para notar a presença dele. Beatriz, chamou. Ela parou imediatamente. Sim? Como está indo? Perguntou. Ela pensou antes de responder. Difícil, disse. Mas justo. Ele assentiu. É o melhor tipo de começo, respondeu. Ela seguiu. Ele ficou. Não era gratidão que ele via nela, era responsabilidade. Algo raro, algo que ele próprio quase perdera ao longo dos anos. O contrato, semanas depois, foi finalmente assinado. Dessa vez, sem pressa, sem celebração, apenas certeza. Nicholas segurou a caneta por um segundo antes de assinar, não por dúvida, por consciência. Sabia exatamente onde estava pisando. Quando terminou, fechou a pasta e se levantou. Não pensou no prejuízo evitado. Pensou na mesa do restaurante, na jovem que não tinha nada a ganhar e no quanto quase perdeu por confiar apenas em quem falava mais alto. À noite, ao sair do prédio, viu Beatriz atravessando a rua. Mochila nas costas, passos rápidos, cansada, mas firme. Ela não o viu. E isso era bom, porque aquela escolha nunca foi sobre reconhecimento. Foi sobre escuta e sobre o tipo de líder que ele decidiu ser a partir dali. Às vezes, a maior mentira não está escrita em nenhuma cláusula. Ela se esconde na forma como aprendemos a escutar. Ou melhor, na forma como escolhemos não escutar. Naquela mesa havia tudo o que o poder costuma exigir. Executivos experientes, investidores atentos, um tradutor seguro demais para ser questionado. Tudo parecia sob controle, mas o perigo não costuma se apresentar com alarde. Ele vem disfarçado de normalidade, de confiança excessiva, de pressa para concluir. E foi justamente ali, onde todos se sentiam preparados, que ninguém percebeu o erro. Ninguém, exceto quem não tinha lugar à mesa. Beatriz não estava ali para opinar, não estava ali para negociar, não estava ali para ser ouvida. Ela estava ali para servir, e talvez por isso tenha ouvido melhor. Ela não escutou palavras isoladas, escutou o tom, o peso, as omissões sutis que só quem cresceu ouvindo aquela língua em momentos difíceis consegue reconhecer. Enquanto todos confiavam na tradução correta, ela percebeu o que não estava sendo dito. E mesmo sabendo que poderia perder o emprego, mesmo sabendo que ninguém acreditaria nela,
Mesmo sabendo que aquele não era o lugar dela, ela falou, sem espetáculo, sem explicação longa, sem tentativa de convencimento. Falou porque o silêncio para ela custaria mais caro. Nicholas passou a vida inteira acreditando que comando vinha de preparo técnico, de currículo, de presença forte. E isso nunca foi mentira. Mas naquela noite, ele aprendeu algo que nenhuma formação executiva ensina. A autoridade não garante visão. E quanto mais alto alguém fala, mais fácil é ignorar quem fala baixo. O contrato quase foi assinado. A armadilha quase funcionou. Não por incompetência, mas por hábito. O hábito de ouvir sempre os mesmos, de confiar nas mesmas vozes, de presumir que talento anda de mãos dadas com status. Quando a verdade veio à tona, Nicholas poderia ter seguido em frente como se nada tivesse acontecido. Poderia ter tratado tudo como sorte, ou como um desvio pontual. Mas escolheu parar. Escolheu rever não apenas um contrato, mas a própria forma de enxergar as pessoas ao redor. Porque percebeu algo desconfortável. Quantas decisões importantes ele tomou, ignorando quem não parecia relevante. Quantas oportunidades ele perdeu, porque ninguém ensinou a ele a escutar fora da hierarquia. Essa história não é sobre um tradutor corrupto, nem sobre um CEO milionário. É sobre atenção, sobre o valor escondido em quem observa em silêncio, em quem não interrompe, em quem aprende sem saber para quê, e sobre o quanto o mundo perde quando só respeita quem fala alto. No fim, Beatriz não ganhou uma oportunidade por ter salvo um contrato. Ela ganhou porque alguém, pela primeira vez, decidiu enxergar além da função que ela ocupava. E Nicholas não se tornou um homem melhor por corrigir um erro financeiro. Ele mudou porque aprendeu algo mais difícil. O perigo não é errar. É errar, sem nunca ouvir quem tentou avisar. E agora eu quero te perguntar, se você estivesse no lugar de Nicholas, teria escutado aquela garçonete? Ou teria confiado mais uma vez apenas em quem parecia preparado? E se você estivesse no lugar da Beatriz, teria tido coragem de falar? Mesmo sabendo que poderia perder tudo por isso? Conta aqui nos comentários qual foi a maior lição que essa história deixou. Quero muito ler a sua resposta. Aproveita e me conta também de qual lugar você está nos acompanhando. Se essa história te fez refletir, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você encontra histórias que não são só para ouvir, são para pensar. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima história.